Pessoal, vamos lá numa questão importante relacionado a Leibniz. Leibniz já fala sobre lei, gravidade. Ele fala nada pode vir. Fala uma questão importante, vou falar algo assim em questões de ser um matemático alemão e a sua precociabilidade intelectual na época traz campos gradativos importantes. Um ponto é lógico que a matemática ajudou ele a filosofar. O segundo ponto, quando você começa a filosofar, você conhece uma base ligada aos direitos e deveres, onde há de colocar suas próprias convicções. O terceiro ponto, lógico, sempre a curiosidade. A investigação coloque também em nó as verdades. O filósofo buscando verdades e verdades que vão buscar meios que vai afligir essas questões. Então, para ver uns bate-papos relacionados à RBCE, e na época que eu estava atuando em aulas, em escolas, em aulas mistas, e o espaço e poder e o espaço. Na época chegavam professores falando que é errado colocar as alunas junto com os alunos em aulas mistas. Mas nós sabemos que a palavra de ato, de negociar, ato de discursar sobre esses parâmetros. É lógico que uma própria rabiola você não vai fazer num dia só, você tem que cortar o saco ela, né? Amassar ela, dobrar ela certinho. Não é como dobra escutando, vai dobrar, depois você vai cortando em pedaços, fragmentos. Então cada aula é uma semana, depois 2 semanas, depois entre cada aula, cada rabiola, cada linho de rabiola que você vai colocando, cada fio de rabiola é 1, 2, 3, 4. É lógico que você vai articulando, embora entre destaques e amostras, o rapaz colocou ali o Alves, que achará aqui também, demonstra questões importantes, que ele falou sobre habilidades e as dificuldades. Nós olharmos a RBCE, o que tem de palavras que falam sobre o que? Uma voz reativa entre mocinhos e mocinhas, ou seja, é lógico que nós temos que saber colocar essas questões numa concepção simbólica do movimento, um movimento simbólico, ou seja, algo viril, embora se há ainda esse destaque nessa pós-modernidade, porque é lógico que há um campo emancipatório, entre essas liberdades de expressões que são faladas. Mas eu quero dizer o quê? Que a linguagem expressa o campo hormonal ou expressa o campo social. Ok? Então, o que nós podemos colocar como questão importante? É lógico que inicia fazendo aula sempre separado, fazendo em épocas separadas, depois fazia uma aula misturada. A palavra segregação, ela é informal ou formal? Às vezes segregação a gente fala assim que a pessoa com deficiência fica isolada lá dos outros, um campo de especial, café com leite. Esse café com leite que eu falei, né? É um movimento exclusivo ou exclusão? A palavra algo exclusivo, excludente. Exclusivo ou excludente? São fatores importantes. Lógico, faz uma década em épocas de escolas que é difícil haver esses campos, sempre vai haver uma semelhança, mas aonde é uma semelhança é uma complexidade. Como é que eu posso fazer? Eu gosto de fazer dinâmicas, atividades, mas para processuar o CPU do próprio pai ou a mãe, é lógico que em questões de palestras, que eu já comecei, que tive na época, na comunidade, que nós estava inserido, houve muita dificuldade, porque nós abrimos um espaço para escolher de futsal feminino e masculino, handebol feminino e masculino, ou seja, a dificuldade do próprio horário vir as meninas com os meninos. Mas o handebol houve acessibilidade, aonde uma acessibilidade é uma coletividade, lógico, há aldeias, há pontos importantes. Mas o que eu quero dizer é que a questão é essa.
que a maioria das vezes, nessas sugestões de palestras ligadas a Piaget, Vygotsky, esse campo da teoria interacionista, você coloca lá um slogan, colocava lá um slogan, chamava os pais, uma reunião, só 10 minutinhos, 20 minutinhos para eles ouvirem e entender. Porque a questão de que também, questão de outras questões que tinham. Mas não valeu nada. Ou seja, é lógico que as próprias crianças, jovens, foram desenvolvendo e vendo esse aspecto cognitivo, afetivo, motor. Embora as palestras, cabe dizer o que? O espaço, você vai conversando, e as questões de virilidade, as questões da voz narrativa nos campos bibliográficos de campo, porque é um campo de pesquisa de campo. E a pesquisa de campo está analisando ali, também vai ser um campo bibliográfico, você vai analisar alguns livros e periódicos que falam sobre o quê? A menina é muito mole, essa mocinha aí, ou seja, colocam as questões que relacionam a vários poderes no espaço. É lógico que a própria reflexão coloca fatores. Você está vendo ali que não sei se foi em Recife, acho que é Piauí, eles fizeram um campo temático sobre o campo do espaço emancipatório ligado ao campo feminino e a equidade. A equidade tem as suas equivalências. As equivalências têm as suas, ou seja, tem os seus campos que colocam maneiras para conversar. Onde tem uma aula, tem um diagnóstico. Onde tem um diagnóstico, tem um planejamento. Onde tem um planejamento, tem uma didática. Você planejar um campo a longo prazo, que teve épocas que, para ter um futebol feminino, hoje o espaço está mais aberto. Lembro da mídia que eu falei sobre Fischer? Então, quando eu citei esse autor aqui, sobre a gravidade esquelética, que o Leibniz, ele também é matemático, e coloca um tipo de algo bem, uma história bem misturada, porque também faz parte entre os campos de docência ligada a Isaac Newton. Um chamado Samuel, e Samuel, o professor dele também, e era professor, o Isaac Newton era professor de Samuel. Ou seja, coloca essa gravidade, esses proveitos importantes entre a diplomacia, ou seja, a lei de Newton, o cálculo, né? Eu coloquei aqui, depois vocês podem ver e analisar em alguns campos que relacionam e aprofundam, né? Ou seja, Leibniz elaborou uma visão sistemática, né? Em harmonia com a visão do mundo, a representação do mundo e a representação social, que coloca campos provenientes ligados ao aspecto divino, espiritual, esses fatos que coloca mecanismos, né, ligados a experiências, Francis Bacon, ou Locke. Então a crítica do empirismo, o pensar external, pensar exterior, ou seja, quando vê uma criança, uma menina jogando futsal, participando dos campos elementares, aí que vem a questão elementar, vê algumas perguntas. Quais são os campos? Faz tempo que eu não vejo essa palavra meritocracia. A última vez que eu vi, quando eu estava lendo o quê? Coletivo de autores, na época que eu estudei agora Camilo Soares, meritocracia, aquele Walter Braga citando. Parece que a meritocracia ficou tipo quebra-cabeça, algo fácil de falar. Algo que tem ela fala aristocracia, que é um tipo de quê? Zoológico, onde fica o tipo de masculinidade, ou poder, ou exclusividade. O que eu quero é impalpar, fica essas questões relacionadas a homens e a mulheres. Hoje nós buscamos buscar temas relacionados a poder e educação. Então foi difícil, é lógico, mas houve pessoas em questões, né, da escolinha, da escola e na escola, que é um tema bem crucial, bem importante, a escolinha na escola e na escola, da escola. A escola, porque o professor de educação física também tem que ajudar, ou ele está inserido no mesmo local da escolinha, porque muitas vezes você está lá na escola também, mas tem que fazer diferenças grades curriculares.
Conteúdos críticos e pós-críticos, pré-críticos e pós-críticos.